durante a semana, o Alex, como ministro do louvor, dessa semana me procurou e disse: pastora, tem alguma canção especial que a pastora quer que o louvor prepare, né? Eu falei: Alex, não tem nenhuma em mente não, né? Tinha uma mensagem, tinha um tema, o Espírito Santo já havia me direcionado, mas não vinha. Hoje pela manhã, eu passei uma mensagem para ele e disse assim: Alex, eu tenho uma canção, mas ela é de júbilo, e eu queria uma canção de louvor, né? Que fosse menos júbilo. Mas essa aqui, mas não dá tempo mais, mas não se preocupe, eu só estou dando uma resposta para você, né? Sobre a direção da mensagem e tal. Mas quando eu vim para o primeiro culto, o louvor começou a ministrar, eu não tinha encontrado as canções, mas o Espírito Santo já havia ministrado no coração deles, né? A primeira canção que nós cantamos, lá na frase, no meio do louvor, diz: toca nos meus olhos. A segunda canção disse: abra os olhos do meu coração. A terceira canção que nós cantamos e ministramos ao Senhor junto com o louvor diz: está decidido, eu não vou olhar mais atrás. Eu não passei para ele o tema, né, Alex? Nada. Mas o Espírito Santo direcionou. Então, quero dizer para você que a mensagem já começou desde o primeiro louvor, tá? Toca nos meus olhos, abra os olhos do meu coração. Está decidido, eu não vou olhar mais atrás. Porque o tema da nossa mensagem para essa noite, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e ele trouxe essa ministração, esse tema de uma forma muito diferente, foi em sonhos. Há alguns dias atrás, acredito que quase um mês, eu tive um sonho, o Senhor me deu essa mensagem e disse: ministra ela. Eu falei: não vou falar nada, vou ficar quietinho. Se meu marido falar alguma coisa, aí sim. Aí passou alguns dias, ele falou: olha, você vai ministrar, você está na escala de ministração. Eu nem questionei, porque o Espírito Santo já tinha me dado até a mensagem. Então hoje o que eu estou transmitindo a vocês é algo que o Espírito Santo, alguns dias atrás, em sonhos, trouxe ao meu coração e ministrou ao meu coração, e eu apenas anotei o que o Espírito Santo quer falar, primeiro comigo e conosco nessa noite. E eu quero compartilhar com você. Não sou eu que vou falar com vocês. De mim mesmo eu não tenho. Mas o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite, profundamente. O primeiro culto, o Espírito Santo já conduziu, já ministrou. E agora não vai ser diferente. Porque quem vai falar conosco, aliás, vai continuar falando. Porque ele já começou desde o início do louvor, continua sendo o Espírito Santo. Amém, igreja? E o tema da nossa mensagem é então: para onde está o seu olhar? Para onde está o seu olhar? Pergunta para o irmão do seu lado aí: para onde está o seu olhar? Para onde está seu olhar aí? Pergunta para o outro lado agora: para onde está seu olhar? Você está olhando para onde? Agora você pergunta para você. Pergunta para você: para onde está seu olhar? E fala seu nome. Para onde está seu olhar, Josiane? Fala para você aí. É isso mesmo. É uma pergunta para que a gente foque. Onde está o nosso olhar? Eu quero que nós vamos abrir agora em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Se você está anotando a mensagem, o tema é: para onde está o seu olhar? E é isso mesmo, é uma pergunta. Para onde está o seu olhar? Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Vamos ler então todos juntos. Você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia, né? E você que está em casa, também pode pegar sua Bíblia e folhear e ser ministrado. E essa mensagem é para você que está aí, para nós que estamos aqui nessa noite, sermos edificados e abençoados, porque quem vai estar falando conosco agora é o Espírito Santo de Deus. Amém. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Portanto, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que nesta noite, nesse momento, o Senhor fale de uma forma muito particular a cada um de nós aqui, naquilo que cada um de nós precisa ouvir do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, conosco e nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática, depois de tudo que ouvimos e voltarmos para casa, praticando a Tua palavra e sermos grandemente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Então perceba que esse texto nos alerta a buscar e a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas, não nas coisas que são aqui da terra. O nosso foco, o nosso olhar precisa estar no alto, precisa estar mirado, focado, o foco ajustado nas coisas do alto. E quando eu digo coisas do alto, o nosso alvo é os céus, o nosso alvo é o reino de Deus. Esse é o olhar em Jesus Cristo. Nós precisamos pensar. Em toda a Bíblia, vamos encontrar outras advertências, né? Que o nosso olhar, o nosso foco deve estar nas coisas do alto, no reino de Deus. Nós vamos encontrar outros lugares, outras referências que vão fazer essa menção a isso. Por exemplo, Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Nós precisamos buscar em primeiro lugar, né? Colocar o nosso foco, então, nas coisas do reino de Deus. Buscar como prioridade, pensar em primeiro lugar nas coisas do reino, pensar no que Deus pensa, como Deus pensa, a forma como Deus agiria. O que Deus faria se estivesse aqui no meu lugar, nessa hora, nesse momento, nessa situação. Pensar, buscar como Deus faria. Nós somos chamados para viver acima das circunstâncias e das adversidades. Ter o nosso olhar, o nosso foco no Senhor Jesus. Para eu conseguir viver acima das situações, das adversidades, meu foco, meu olhar precisa estar no alvo, que é Jesus Cristo. Precisa estar olhando para o alto, para as coisas do reino. Eu preciso pensar como Jesus pensa. O meu olhar, o meu foco precisa estar ajustado nas coisas do reino de Deus. Mas se o meu olhar e o meu foco estiver direcionado somente às coisas temporárias, às coisas aqui da terra, se eu estou juntando somente tesouro aqui na terra, eu não estou juntando tesouros no céu, o meu coração está mais nas coisas apegadas aqui na terra do que nas coisas celestiais, o meu foco não está ajustado. Preciso melhorar alguma coisa aí, né? Os fotógrafos podem dizer melhor como que é esse negócio de foco, né, Denis? Tem que ajustar, mexer, e são coisas pequenininhas, né? Pequeno grau para cá, outro para lá, para ajustar o foco. Na vida espiritual a mesma coisa, o nosso olhar precisa estar ajustado, conforme o olhar de Deus. Mas nós temos muitas vezes dificuldade de ajustar essas coisas, de ajustar o nosso foco. Porque vai nos tirar da zona de conforto. Vai nos fazer tomar algumas decisões que vai mexer com algumas coisas que nós não estamos muito querendo. Deus, trabalha até aqui, mas daqui para cá eu dou conta. Para ajustar o foco, tem que ser no foco de Deus. Do jeito dele, não do nosso jeito. Então, nós precisamos... E esse tema dessa noite é justamente para nos levar a pensar aonde está o nosso olhar. No que a gente está focando o nosso olhar. Em Provérbios, capítulo 4, 25 a 27, vocês puderem colocar para mim no telão? Provérbios, capítulo 4, e vocês quiserem abrir a Bíblia também, podem abrir. Provérbios, capítulo 4, versículo 25 a 27, diz assim o 25... Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você.
Então, olhe sempre para frente, mantenha o seu olhar firme, firmado no foco, no alvo, que é Jesus Cristo. Veja bem por onde você está andando, onde você anda, e os seus passos sejam seguros. Aonde você está andando, onde você está colocando o seu pé. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Nosso olhar nos direciona. Nosso olhar nos leva a tomar decisões. Se o nosso olhar estiver em foco errado, vamos errar o caminho. Se nós focarmos o nosso olhar em coisas que nos fazem distrair, nós vamos errar o alvo. Nós vamos sair da direção de Deus. Precisamos tomar essa decisão de ajustar o nosso foco. E eu quero nessa noite pensar junto com você sobre algumas formas, alguns direcionamentos que nós temos, de formas que nós temos olhado para algumas coisas. E aí, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a respeito. Você tem olhado só para as situações? Primeiro ponto. Você tem olhado só para as situações que têm acontecido na sua vida? Para as adversidades que têm acontecido na sua vida? Talvez o seu olhar esteja fixo nos problemas financeiros, nos relacionamentos pessoais ou interpessoais que estão em conflitos na sua vida, nos seus relacionamentos. Ou talvez é uma situação, uma circunstância de saúde. Eu quero dizer para você que independente dessa circunstância, nós precisamos ajustar o nosso foco em Deus. Independente da adversidade, nós só conseguimos pensar nisso se você está com situações, está olhando só para situações na sua vida. Sabe o que vai acontecer? O que acontece comigo? O que acontece com você? Quando nós só focamos na situação, nós não conseguimos pensar e fazer as coisas sem nos desligarmos dessa situação. Pensa comigo. Você dorme pensando nisso. Você sonha com essa situação para resolver. Você amanhece pensando nessa situação para resolver. Você passa o dia caçando um jeito de resolver isso. O seu olhar fica tão fitado nessa situação, nas circunstâncias, seja ela de saúde, de problemas de relacionamento, ou então problemas financeiros, seja qual for ela, que tudo que você faz no seu dia a dia, quando você percebe, tudo está envolto, entrelaçado com isso. Tudo parece que se conecta. Você vai conversar com alguém, quando você vê, você já está falando do assunto. Porque o seu olhar, o meu olhar, muitas vezes só está na situação. Só está focado nessa situação. Nossos pensamentos, nossos sonhos e ações são limitados por esta situação que o nosso olhar está fitado. Aí com isso, como a gente acaba agindo dessa forma, a gente acaba limitando tudo que vai acontecendo ao nosso redor. A gente não consegue ver outras saídas. A gente não consegue ver outras possibilidades. A gente não consegue nem ver as outras bênçãos que estão acontecendo ao nosso redor, porque o nosso olhar só está na situação, só está na adversidade, só está no problema que a gente está enfrentando num período da nossa vida. E eu sei, irmãos, eu sei, irmãs, que como você, eu também já passei por momentos, ou talvez você esteja passando, por situações que não estão durando um dia, por uma circunstância que não está durando uma semana, que talvez está levando já para um ano ou mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite, guiada pelo Espírito Santo, que é necessário que você tire seu olhar da situação. O seu foco precisa mudar, você precisa direcionar o seu foco para o alvo, para o alto, que é Jesus Cristo. Se o nosso olhar ficar só nas circunstâncias, você não vai conseguir ver Deus agindo. Porque você vai limitar a ação de Deus na sua vida. Porque quem está governando a sua vida não é Deus. É a situação, é a circunstância, é a adversidade.
E nós precisamos nos posicionar diante desse quadro. Você só tem olhado para as situações? Essa situação tornou-se o foco de todo o seu empenho, o seu esforço. Você tem se empenhado, as suas forças, as suas orações, o seu empenho, tudo é só nisso, é só para isso. Todo o seu empenho, às vezes você deita já cansado e amanhece cansada, mas é um desgaste emocional, um desgaste espiritual. E se você parar para pensar, é porque você está com o olhar focado só na situação. O seu olhar, o seu foco não está para o alto. Não está para os céus. Não está olhando para Jesus. Você está olhando para a circunstância, para a adversidade que você está passando. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês e compartilhar. Você tem olhado só para as pessoas? Como assim? Talvez o nosso foco estão nas pessoas à nossa volta. Como elas agem, como elas vivem, como elas pensam, como elas se comunicam. A gente começa a olhar uns aos outros, comparar, avaliar. E a gente começa, sabe? O nosso olhar, ao invés de ser um olhar de misericórdia, passa a ser um olhar crítico apenas. Você se preocupa tanto com os outros, tanto com o erro dos outros, com o que eles cometem, com as suas falhas, que muitas vezes Deus está falando com você, mas você está pensando nos outros. Isso é muito perigoso. E nós, como cristãos, como crentes, conhecedores da verdade, precisamos nos posicionar a respeito disso. Para onde está o seu olhar? Só está nas pessoas? Só em autoavaliar as pessoas? Você é muito bom, eu sou muito boa para descrever o fulano. Ah, fulano tem isso, ele faz isso, ela faz aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando eu pergunto assim, ou se alguém me pergunta, e você? Não sei. Porque aí quando a gente, para olhar para a gente, não é psicóloga. Quando tem que olhar para a gente, aí, né? É mais difícil, não é, Nicinha? Mas quando é para olhar para o outro, aí a gente é muito rápido em assim fazer uma listinha. Como está o seu olhar para as pessoas? Talvez você está até pensando assim, fulano que devia estar ouvindo essa mensagem. Ele que precisava mudar, ela que precisava ser curada, receber libertação. Isso aqui tem tudo a ver com o irmão, com a irmã que não veio. Amado, amada, quero dizer a todos que essa mensagem não é para quem não veio. Essa mensagem é exclusiva para mim e para você. Para nós. Eu também preciso me posicionar, me policiar. Prestar atenção, como está sendo o nosso olhar para as pessoas? É só de crítica? É só de acusação? Deus quer tratar com você, mas você quer tratar com fulano. Deus quer nos tratar nessa noite. Já viu isso? Deus falou comigo, mas eu acho que o fulano precisava um pouquinho mais, então eu vou lá dar uma ajudinha para Deus. Eu tenho a impressão, e quando eu estava, escrevendo essa mensagem, e assim, eu falei, Deus, dá a impressão que muitas vezes, eu até escrevi aqui, parece que Deus Deus é como se Deus fosse, não tivesse suficiência, Ele não fosse suficiente, capaz de nos corrigir a cada um de nós. Aí a gente quer ajudar Deus a ajustar os outros. Sendo que primeiro nós precisamos ser curados, ser tratados, para depois sermos fonte de bênção. E aí a gente parece que dá uma mãozinha, para Deus. Mas sabe o que é isso? Parando e pensando, e o Espírito Santo falando comigo, é assim, pare de se esconder atrás dos erros dos outros, com as desculpas que tem mais gente que faz isso ou aquilo. Por isso é que eu continuo também fazendo.
Ah, mas tem um monte de gente que está dentro da igreja e está lá, mas não muda. Ah, então também posso. Tudo bem. Só que se um monte de gente estiver fazendo um monte de coisa errada, Jesus voltar, vai para o inferno. Aí você vai junto também. Tudo bem para você? Porque aquele que quando Jesus voltar, seja eu ou você, for encontrado em pecado, vai ficar. Você pode ter tantos anos de igreja, entendeu? Falar em línguas, né? Expulsar demônios, pessoas serem se curadas. Se você não viver uma vida de santidade, vai ficar. Nós precisamos ajustar o nosso olhar com respeito às pessoas e usar de misericórdia, de amor. Deus nos chamou para cuidar um dos outros, para amar uns aos outros. Se o próprio Jesus fez e faz assim, nós temos que fazer a mesma coisa. Seguir o exemplo dele. O erro que os outros estão ainda cometendo, mesmo que dentro das igrejas, não são desculpas para continuarmos em pecado. Não são desculpas para que a gente continue falhando, errando. Mude o seu olhar para as pessoas. Eu preciso mudar o meu olhar com respeito às situações. Eu preciso mudar o meu olhar com respeito às situações. Você precisa mudar o seu olhar com respeito às situações. Você precisa mudar o seu olhar com respeito às pessoas. Nós precisamos nos posicionar. Terceiro ponto que nós precisamos avaliar nessa noite. Você tem olhado só para você? Agora algo muito interessante. Porque aí muitos tiram um olhar de si, dos outros e joga só para si. Aí já é assim, ó. Sou eu, a minha vontade, o meu bem-estar, tá bom para mim, não gostei, né? Talvez o seu olhar seja tão egoísta, tão para você, para dentro de você, que você só pensa em você e no que é melhor para você. Se tiver tudo bom para você, não posso fazer nada, gente. Tá bom para mim, se não tá bom para você, o que eu posso fazer? Isso não agrada o coração de Deus. É necessário ajustarmos o nosso foco. E enquanto eu estava escrevendo, outra coisa que o Espírito Santo falou comigo, e eu anotei para compartilhar com você. Interessante que o Espírito Santo falou comigo assim: até o culto que é para Deus, nós é que saímos falando se gostamos ou não do culto. Se você não gostou do culto, se eu não gostei do culto, a culpa de não ter ficado à altura do que você considera bom, também é sua. É sua responsabilidade. É nossa responsabilidade. O culto é para Deus. Quem tem que gostar é Deus do culto. E nós temos que vir à igreja para fazer um culto ao Senhor e não para receber um culto. Muitas vezes nós somos tão egoístas, que a gente entra por essa porta, diz que vem fazer um culto para Deus e sai murmurando e reclamando que não gostou do som, que não gostou da pregação, que não gostou do louvor, que não gostou do irmão que filmou, que deixou a sua foto depois que você viu no Face, você ficou disso, você ficou daquilo. O outro no data show não foi tão ligeiro para colocar as letras e você não estava conseguindo acompanhar. Irmão, irmã, para quem que é o culto? Sabe por que você conseguiu perceber todas essas coisas? Porque você não estava prestando um culto a Deus. Você estava assistindo um culto. Viu como a gente consegue ser egoísta? Até aquilo que é para Deus, muitas vezes a gente acaba tendo olhar para nós. Para nós. E aí, precisamos ajustar o nosso foco. O nosso olhar para nós mesmos. Nós precisamos de ajustar. Outra coisa que nós também agimos com egoísmo, um olhar para nós. Muitas vezes quando estamos orando. Oramos por nós, pela nossa família, pela nossa prosperidade, pela nossa vida espiritual. Mas, pelos outros,
Quanto tempo você tem tirado para orar pelos missionários? Quanto tempo você tem tirado para orar por essas famílias que estão enlutadas diante de tantas tragédias? Quanto tempo nós temos tirado para orar por algumas situações que nós precisamos aqui dentro da nossa cidade tomar uma posição e atitude e oração? Não dá tempo, pastora. E o tempo que eu tenho, já tenho tanta coisa para orar ao meu favor, da minha casa, da minha família. Nós precisamos nos posicionar a respeito desse olhar para nós, só para nós. Pensando em nós. Se eu estou sendo abençoado, amém. Os outros, não me importa. Aí o problema é dele com Deus, né? Se ele não está sendo abençoado. Talvez ele não está orando tanto assim, eu estou orando mais. Por isso que eu estou sendo abençoado. Será que é isso mesmo? Deus quer ajustar o nosso foco e o nosso olhar a respeito disso. Um olhar de amor, de misericórdia, uns pelos outros. Como está sendo o seu olhar? Você tem olhado para o seu próximo com amor, com misericórdia? Você tem tido compaixão pelo outro? Você tem se importado com a dor do outro? Você tem feito o que mais pelo outro? O que você gostaria que fizessem por você, você tem feito pelo outro? Preocupe-se, busque, pense em que você precisa melhorar. Ajuste o seu interior. Busque ajuda, busque conhecimento, se posicione a respeito de você. Seja para os outros o que você deseja que os outros sejam para você. Talvez você está desejando, poxa, eu queria tanto que ela fosse uma melhor amiga para mim. Mas eu tenho sido uma melhor amiga para você? Eu queria tanto que meu marido fosse aquele marido para mim. Eu tenho sido essa esposa para o meu marido, que eu tanto quero? Eu queria tanto que o meu líder, você tem sido um bom liderado? Eu queria tanto que o meu patrão fizesse isso. Você tem sido um bom funcionário para o seu patrão? Aquilo que você deseja que os outros façam com você, está na hora de a gente ajustar o nosso foco e fazermos. E na medida que você for fazendo, que eu for fazendo, você vai ver Deus agindo. É necessário a gente ajustar e se posicionar, ajustar o nosso foco na direção do alto, dos céus, para Jesus. Mude o seu olhar a respeito de você. Último ponto dessa noite que eu quero compartilhar com vocês. 4º ponto. Você tem olhado só para Jesus? Pergunte aí para o irmão do seu lado. Você tem olhado só para Jesus? Agora pergunta para o outro. Você tem olhado só para Jesus? Agora você pergunta para você. Você tem olhado só para Jesus, Josiane? Aí, se a sua resposta foi não, opa, hora de mexer no foco, né? Na câmera e ajustar. Se você já está ajustando a sua câmera e o seu olhar está só para Jesus, esse é o olhar que nós temos que estar focado. Em Jesus. Hebreus 12:2 diz assim: Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É aí que o meu foco, o seu foco precisa estar. Firme, ajustado, concentrado, fixo em Jesus. Precisamos focar o nosso olhar em Jesus. Apesar de qualquer circunstância, apesar das pessoas, apesar de nós mesmos. Apesar de nós mesmos. Precisamos olhar para Jesus e ter o nosso foco ajustado. Nossa alegria não depende de coisas. Olha o segredo, a nossa alegria não depende das coisas, não vai depender dos momentos, não vai depender das pessoas. A nossa alegria, ela é resultado do nosso relacionamento com Jesus Cristo.
Ela é resultado da sua intimidade diária com o Espírito Santo de Deus. Se eu e você tivermos o nosso foco para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, pode vir, irmão, pode vir, irmã, a situação que vier, você está firme, você está forte, você está confiante, que Jesus está no controle, que Ele está lá na proa do barco, na ponta, é proa, né? Ele está lá, ó, abrindo o mar. Se precisar, você vai andar sobre as águas, se não, Ele vai fazer você voar. Mas que você vai passar do outro lado da situação, Ele vai fazer. Sabe por quê? Ele é o autor e consumador da sua fé e você está focado em Jesus. Você não está preocupado com a situação. Você não está preocupado com as pessoas de uma forma se elas estão errando ou acertando. Você não está preocupado se você está sendo abençoado mais que todo mundo. Você está querendo ajustar o seu foco em Jesus, o seu olhar para Jesus. Eu amo Jesus, eu quero o que Jesus quer para mim, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu quero o que está no alto. Aonde está o teu tesouro, né? Ali está o teu coração. Se nós estivermos apegados às coisas da terra, o nosso olhar na terra, nas situações, nas adversidades, nos problemas, nos relacionamentos, nos conflitos, em nós mesmos, em ajuntarmos tesouro aqui, somente aqui, se o nosso coração estiver arraigado aqui, significa que nós não estamos ajuntando tesouro no céu. O nosso olhar não está no céu. E aí? Precisamos nessa noite nos posicionar, ajustar o nosso foco em Jesus Cristo. O diabo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vida que transborda da parte de Deus sobre as nossas vidas. Sabe o que Satanás quer? Matar e destruir e roubar o seu relacionamento com Deus. A sua intimidade com Jesus. O diabo, ele veio para fazer isso. Ele é especialista nisso. Ele vai usar as circunstâncias, sejam financeiras, emocionais, seja o que for, para desajustar, desestruturar o seu relacionamento com Deus. Ele vai usar isso para tirar você do foco, para que o seu olhar se desvie da presença de Deus, seu olhar se desvie do alto. Os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus o tempo todo o tempo. Veio situação difícil? Seu olhar está em Jesus. Teve problema de relacionamento? Seu olhar está em Jesus. Você está com conflito na sua alma, não está conseguindo resolver algumas coisas aí dentro? Seu olhar tem que estar em Jesus. Jesus é a única solução para nós. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e fora dele não há outro caminho. Meu olhar e o seu precisa estar em Jesus. Quando estamos com o olhar firmados em Deus, na sua palavra e guiados por ela, não importa o tamanho da circunstância, cremos que Deus está no controle. E que estamos tendo uma oportunidade de crescer e amadurecer espiritualmente. E de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Ministério de Louvor, pode vir para cá. Olha só que interessante. Quando eu e você estamos com o olhar, com o nosso foco em Jesus Cristo. Quando vir a situação difícil, eu vou olhar para isso como uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de vivenciar uma experiência com Deus. De eu estar mais perto do Senhor. Isso muda